Não dá para reclamar do pacote de medidas microeconômicas que foi anunciado nesta semana pelo governo. Ele tenta atacar ao mesmo tempo várias frentes, mexer com burocracia excessiva, facilitar a renegociação de dívidas tributárias das empresas, gerar a expectativa de uma correção maior do fundo de garantia que depois possa ser dividida com os trabalhadores, tenta assegurar uma rapidez maior nas operações de comércio exterior e por aí vai. São medidas positivas no ambiente que se tenta melhorar as condições de negócios, as condições empresariais, a reduzir inclusive alguns custos relacionados ao sistema financeiro, como é a questão dos juros absurdamente elevados do cartão de crédito, a impossibilidade de o comerciante trabalhar com preços diferenciados dependendo do tipo de pagamento. Tudo bem. Isso seria muito importante numa condição de normalidade da economia brasileira. Agora, não vai atingir o objetivo colocado pelo governo, que é ajudar a reverter a crise econômica. Nada disso, não vai estimular geração de emprego, pode ter muito pouco impacto, inclusive, em termos de reestruturação financeira das empresas, porque o endividamento mais preocupante não é em relação aos tributos, é em relação a fornecedores, é em relação a bancos. Este é o grande problema que as empresas enfrentam hoje e o governo acabou tirando do pacote até aquela medida que foi a mais discutida, que era a possibilidade do uso agora de recursos do Fundo de Garantia para que os consumidores pudessem bancar dívidas atrasadas, pudessem reequilibrar as finanças. Isso teve um certo entrave, renegociações no meio do caminho impediram o anúncio dessa medida, porque mexe com o dinheiro que, em certa medida, garante o financiamento imobiliário. O governo veio com uma outra alternativa, mas, enfim, ele acabou cedendo a pressão, voltou atrás e, de prático, nós temos muito pouco efeito de curto prazo. Algumas medidas ainda dependem de aprovação, de mudança na legislação, até de MPs que possam ser lançadas pelo governo. Mas, como eu disse, repito, seriam medidas importantes no ambiente em que se tenta melhorar o andamento da economia, mas a questão de fluidez, só o ambiente de negócios, na verdade. Agora, a recessão mesmo só vai ser combatida com as medidas macroeconômicas e a principal aposta nesse sentido continua sendo a redução efetiva dos juros pelo Banco Central, dadas as condições mais favoráveis de evolução da inflação. E esse é um ponto positivo. Ninguém está cobrando uma redução irresponsável da taxa básica de juros, como já aconteceu no passado. Não, o Banco Central tem de levar em conta a evolução atual da inflação, a tendência dela se aproximar do centro da meta no ano que vem e a própria recessão que induzam um comportamento melhor da inflação, porque não dá espaço para que os vários setores possam remarcar preços. Nesta semana, nós tivemos a divulgação de dados bem desfavoráveis quanto ao desempenho do setor de serviços no mês de outubro. Pois bem, a inflação de serviços, que durante muito tempo foi a vilã da inflação em geral, agora está abaixo da média. Isso não acontecia há vários anos, é reflexo da queda da demanda. Então, a gente percebe o esforço das empresas em tentar trabalhar com preços que possam atrair mais o movimento, garantir uma clientela maior. Mesmo assim, a recessão não dá espaço para isso. Nós continuamos um processo de desaceleração de atividade dos vários setores que já contamina 2017. Tem essa expectativa mais positiva em relação aos juros, tem a expectativa também de a inflação colaborar por uma melhoria do poder de compra da população, uma redução de custo das empresas. Então, são dois dados positivos que nós temos para o próximo ano. Agora, falta o governo agir mais e continuar a cobrança em relação a isso. Não adianta vir só com uma agenda microeconômica, tentando mostrar serviço. Não, falta o governo ter condições de acelerar os investimentos no país, e não é com recurso público, não. É estabelecer regras confiáveis que atraiam o capital externo, que estimulem os empresários locais para uma participação maior nos projetos de infraestrutura, nas concessões na área de transportes, assim como de energia, um estímulo maior com essas mudanças de regras até que já estão ocorrendo na área de petróleo. Tudo isso pode garantir mais investimentos, mais atividade, mais contratações e ajudar o país a sair do buraco. Então, ainda dá para cobrar do governo uma agilidade maior, que ele saia do imobilismo em questões fundamentais para a economia brasileira. Não vamos desmerecer todo o esforço que tem sido feito no sentido de reestruturar as finanças públicas e viabilizar o ajuste das contas públicas. Esse é um ponto fundamental se nós pensarmos um país no longo prazo, numa retomada do crescimento em bases mais sustentáveis. O ajuste fiscal é imprescindível, mas agora ele não vai garantir crescimento, ele não vai salvar 2017. O que pode salvar
salvar 2017 são esses pontos: inflação em baixa, juros em queda, aceleração dos investimentos e estímulos maiores, de uma forma concreta, a ampliação das exportações brasileiras. São as oportunidades que o governo tem para mostrar serviço de fato numa melhoria da economia brasileira.